Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Hoje conversamos com Renan Quevedo, que já rodou mais de 100 mil quilômetros pelo Brasil, catalogando centenas de artesãos à frente do projeto Novos para Nós, tudo em nome da arte popular brasileira. Meu nome é André Pastina e comigo está Conrado Abreu. Renan, hoje um dos principais temas que a gente vai querer abordar na nossa conversa é justamente sobre o Novos para Nós. Mas antes da gente entrar nesse tema, você pode começar a comentar um pouquinho da sua trajetória antes desse momento? Claro, seu Conrado, vamos lá. A minha trajetória de vida, eu acho que ela sempre teve apontada para o mundo das artes. Desde pequeno, eu sou nascido no interior de São Paulo, desde pequeno eu fui uma criança muito interessada por esse mundo. Era a aula que eu mais esperava durante o colégio, no ensino fundamental, médio. Fiquei extremamente decepcionado quando no colegial eles acabaram cortando a aula de artes, por conta, enfim, do currículo escolar e tudo mais. Pelo menos na época a gente não tinha até o último ano. Eu lia muito sobre os artistas que me interessavam, procurava na internet, em livros, existia muita enciclopédia naquela época, então eu pesquisava da forma que eu podia em revistas, mais sobre o mundo dos artistas consagrados. Eu vou usar essa palavra agora e mais um pouquinho para frente, acho que os ouvintes vão entender melhor. E sempre tive vontade de produzir coisa, né? Minha mão sempre funcionou muito bem nesse aspecto. Foi vindo para São Paulo para fazer faculdade. Eu fiz comunicação social com habilitação em publicidade e marketing. Acabei me tornando diretor de arte em agência de propaganda. E foi chegando em São Paulo, em 2010, que eu comecei a ser impactado por um mundo, por uma gigantesca, né, gama de opções culturais para eu fazer em São Paulo, né? Então, São Paulo é uma cidade que, até a pandemia, tinha muito de espetáculos, teatro, dança, filmes, tem sempre alguma coisa acontecendo na cidade, né? Isso é muito, muito bacana. E foi nesse momento onde eu me vi ainda mais, acho que perdido por um lado, mas por outro muito encantado, né? Com essa grande opção de coisas para fazer. Foi justamente num processo desses de sempre ser curioso, né? De estar sempre aberto para essas experiências, que eu acabei indo para uma exposição de arte popular brasileira. E foi aí que as coisas mudaram completamente na minha vida. Nessa época, eu estava no curso de publicidade, eu acho que eu deveria estar mais ou menos no segundo ano. Eu estava começando como estagiário também em uma agência de publicidade e fui até o Tomiotaki para ver essa mostra chamada Teimosia da Imaginação. Vocês querem um nome mais sensacional do que esse? Eu acho que eu não conseguiria pensar. E foi entrando no Tomiotaki que eu me deparei com obras de 10 artistas populares brasileiros. Primeiro que, quando eu vi esse termo popular, eu já não entendi muito bem o que eles estavam querendo dizer com isso. Alguma imagem eu consegui desenhar na minha cabeça, mas é difícil, assim, eu senti que tinha uma distância muito grande entre tudo que eu estava vendo. E só para detalhar para vocês, restos de madeira trabalhados, muito barro, né, a cerâmica, lixo, literalmente lixo, né, porque são coisas que as pessoas não conseguem encontrar mais utilidade. Então, muita tampinha de garrafa, restos de embalagens, tudo e mais um pouco. Assim, eram materiais que destoavam muito com o entorno, né, ou seja, ambientes que geralmente estão associados a uma cultura dita erudita e recebiam, então, essas obras dos artistas populares. Isso deu um nó na minha cabeça, estou sendo muito sincero. Eu fiquei sem entender muita coisa, resolvi
começar a ler um pouco sobre esses artistas, e foi pouquinho em pouquinho que eu me vi imerso nessa temática dos artistas populares e fui descobrindo o quê? Vamos lá. Para ser considerado um artista popular, ele precisa ser uma pessoa autodidata. Autodidata no sentido de começar, de ter se ensinado, e essa frase é muito característica do que eles falam, né? Eu me ensinei a produzir, até é o nome de um livro de arte popular brasileira, e eles vêm de uma determinada camada da população, né? Eles estão inseridos pelo Brasil inteiro. A arte popular, ela provavelmente é a mais praticada no Brasil todo, e ainda assim, o que é muito curioso, e acho que foi esse um dos motivos do conflito que eu tive nesse momento, foi de entender que é uma das menos consumidas, né? Ela é uma das menos exibidas, mostradas para o público geral. Aos poucos, já trabalhando na agência de publicidade como diretor de arte, eu comecei a me encontrar pesquisando mais sobre esse tema, e em 2014, 2015, eu literalmente vivi um grande momento de colapso na minha vida profissional, na minha vida pessoal, onde eu literalmente não sabia mais o que fazer, gente, porque eu estudei publicidade, já estava trabalhando nesse mercado, contei para vocês, e eu senti que não era bem aquilo que eu imaginei que fosse acontecer. Acho que essa rotina que vem muito das agências de publicidade, mas que vem da propaganda, do marketing de uma forma geral, é uma rotina que ela demanda muito das pessoas, mas o que para mim nunca foi um problema, essa questão da demanda, mas isso acontece de uma maneira que eu acho muito difícil. E foi justamente num processo desses que eu, enfim, já não aguentando mais acho que essa rotina, né, o dia a dia das agências, que eu resolvi fazer minha primeira viagem pelo Brasil para conhecer um artista popular que eu só conhecia dos livros. Isso aconteceu literalmente de uma hora para outra. A gente estava trabalhando numa concorrência que é, enfim, acho que uma das coisas mais complexas que se tem para fazer numa agência de propaganda. A gente entregava essa concorrência na sexta-feira à noite, e isso foi na quinta-feira anterior, né, um dia antes, depois de muito ter virado noites durante a semana, final de semana, tem dias que a gente não voltava para casa, era realmente uma coisa bem puxada. Na quinta-feira à noite, eu falei, quer saber de uma coisa? Passei a mão no telefone, liguei para a locadora de carros e pedi um carro para o dia seguinte. Eu falei, olha, eu quero um carro lá para umas 7h30, 8 horas da noite. Cheguei para o meu chefe e falei, amanhã, 7, 8 horas da noite, eu não vou poder estar aqui. Ele me olhou com uma cara meio assustada, assim, puxa, Renan, mas a concorrência foi prorrogada, ela foi estendida, eu esqueci de avisar, eu ia contar para vocês agora. Falei, putz, mas eu sinto muito, eu não vou poder estar aqui amanhã à noite. E, enfim, acho que... As famosas concorrências de agência, né? Exatamente. Eu vivi esses perrengues aí também. Famosos horários de agência também, né? Nossa, exatamente. Bom, vocês sabem do que eu estou falando, assim, realmente tem esse fantasma muito grande, e quem viveu sabe como é que é. E nesse momento, enfim, meu chefe não gostou muito de eu ter contado que não ia poder trabalhar à noite ou então no final de semana. Eu saí da agência, fui diretamente para o aeroporto de Congonhas, ali para buscar um carro, e peguei estrada rumo ao Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha é uma região de Minas Gerais que fica no noroeste, norte-noroeste ali de Minas Gerais, já próximo ao sul da Bahia. Ela está bem próximo da divisa do sul da Bahia. Daqui até lá, eu gastei 14 horas de carro sem fazer qualquer parada pelo meio do caminho. Ou seja, eu saí de São Paulo mais ou menos, até conseguir pegar a Marginal e etc., eu acho que já eram umas 9 horas da noite, e acabei chegando lá mais ou menos umas 11 da manhã, meio-dia do sábado. Ou seja, eu literalmente dirigi a noite inteira para chegar até a casa dessa ceramista
que eu não sabia direito onde era. Assim, o Vale do Jequitinhonha é um lugar que por muito tempo teve um nome chamado Vale da Miséria, por conta dos baixíssimos índices de desenvolvimento humano daquele local. Ele foi um local muito trabalhado por diversas plantações, principalmente a de eucalipto, o que acabou devastando assim, a terra. As condições de plantação para a plantação são péssimas. Então, hoje em dia, a grande atividade para muitas famílias é a produção de peças de utilitários em cerâmica. Isso, enfim, não só agora, na verdade, mas há muito tempo, muitas famílias se dedicam à produção de peças em cerâmica. E eu fui para lá para conhecer uma ceramista que eu só conhecia dos livros. Eu não tinha muito tempo, né? Eu tinha que trabalhar na segunda-feira de novo. Então, eu fiquei mais ou menos uma meia hora com ela e voltei para casa. Dirigi mais 14 horas, aí entre sábado e domingo, né? Parei à noite do sábado para dormir e no domingo de manhã completei, enfim, o resto da viagem até voltar para São Paulo. Essa foi uma viagem tão transformadora para mim, gente, no sentido de não só de ter visto um lugar que era muito geograficamente distante, né? Se a gente pensar São Paulo até lá, mas assim... eu vi cenas que me foram muito contrastantes. Eu sou acostumado com uma vida de interior, né? Eu nasci no interior de São Paulo, mas acho que muito ali, para mim, pulsou, né? Eu estava diante de uma ceramista que era super reconhecida através dos livros, ela era catalogada, enfim, nas principais publicações de arte popular brasileira. Então eu fui para conhecer a Noemisa Batista dos Santos, uma ceramista super celebrada dentro e fora do Brasil, mas por pessoas da arte popular, assim, consumidores da arte popular, admiradores desse tema. Os meus amigos não sabiam quem era a Noemisa. E conforme eu fui pesquisando outros nomes, eu também fui percebendo que as pessoas ao meu redor, o pessoal da agência, também não fazia ideia de quem eram essas pessoas. Eu vou usar a definição do Eduardo Galeano sobre a arte popular de uma forma geral, né? Não só a brasileira, mas a arte popular ela é um complexo sistema de símbolos de identidade que o povo cria e preserva. Então tem muito do cotidiano dessas pessoas, tem as suas tradições, as suas manifestações. A gente pode falar que também existe um grande sentimento de coletividade por trás de cada uma dessas produções. E a arte popular ela tem um rico e super denso conteúdo, além de poder ser rústica, de ser muito bem acabada. Ela pode, definitivamente, ela é muito original, ela é muito criativa e ela fala muito, então, sobre a nossa identidade. Eu achei muito curioso isso, porque na escola eu me lembro muito de estudar esses artistas que eu chamei de consagrados anteriormente, agora vou trazer de novo esse tema, como, por exemplo, o Van Gogh. A gente sabe, a gente estuda todas as fases do Van Gogh, a gente sabe tudo sobre Gauguin, sobre Picasso. A gente, enfim, tem uma base educacional que se volta muito para esses artistas ditos eruditos, majoritariamente europeus, né? Ou então da América do Norte. E pouca gente sabe sobre os nossos próprios artistas, né? E quando a gente vai falar de arte popular, acho que é ainda mais escanteado. A arte popular ela também se difere do artesanato propriamente dito. O artesanato ele nasce com uma função, né? De uma maneira geral, a gente poderia diferenciá-los dessa forma. O artesanato ele nasce com uma função. Então, o artesão que aprendeu, por exemplo, a esculpir uma carranca ou então a fazer um baco, ele repete muito essas mesmas peças, acaba tendo ali um limite, se a gente pensar em termos criativos, né? Ele acaba não oferecendo uma grande gama de peças e é difícil a gente encontrar alguns compromissos com o que é produzido com a cultura popular. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior do que a arte popular, tá? Eu só estou falando que eles são diferentes horizontalmente falando.
e eu sinto que eu tinha trocentos nomes nesses livros, catálogos para olhar, para pesquisar, e aos poucos, nos finais de semana, férias e feriado, eu comecei a percorrer o Brasil em busca dessas pessoas. Então eu separava pelo menos uma vez no mês ali para dar um pulo em Pernambuco, depois eu ia para o Ceará, eu ia para o Rio de Janeiro, eu ia para Minas Gerais, para o Pará, para o Mato Grosso. Eu fui cruzando o Brasil durante mais ou menos uns 3, 4 anos, e foi aproximadamente no comecinho de 2017 que minha cabeça não aguentava mais esse ritmo, tentando conciliar a vida de agência com essas viagens que eu fazia por interesse próprio, né? Era uma pesquisa que eu estava fazendo de uma maneira muito particular. E foi aí que eu decidi que eu teria que fazer uma outra escolha de vida. Já não aguentava mais São Paulo naquela época, eu já estava meio querendo tirar umas férias assim, de toda essa bagunça, desse cotidiano agitado que a cidade oferece, que também me ajudou muito, né, por diversos anos, mas eu estava precisando ficar um pouco quieto. E Renan, diz. Desculpa, só antes da gente entrar nessa questão da decisão, provavelmente o André vai relacionado a isso também. Só uma coisa que eu fiquei curioso, desculpa atrapalhar seu raciocínio, mas para não perder o gancho. Fora o seu trabalho profissional, né, em agência, na sua juventude, né, você tão apaixonado por arte, assim, você chegou a tentar alguma coisa, criar alguma coisa, ou nada fora do acho que cotidiano, digamos assim? Durante a faculdade, até mesmo na agência, eu me aventurei em coisas muito específicas. Eu, às vezes, com recorte, estilete, no papel, eu tentei. O craft, de uma forma geral, sempre foi uma coisa, o feito à mão, uma coisa que muito me atraiu. Mas eu entendi e aceitei muito facilmente de que eu não serviria para produzir muita coisa, não. A minha vontade era muito mais voltada para a pesquisa dessas pessoas e simplesmente conhecer essa produção, né? A cada viagem que eu fazia, eu encontrava coisas extremamente interessantes produzidas com madeira, com barro, né? Com esses restos de outros materiais que eu comentei, mas eu entendi e aceitei facilmente de que eu não servia para produzir nada, não. Você sabe que quando eu entrei na faculdade também, eu rapidamente vi que o que eu achava que eu sabia desenhar, ou que eu era criativo, rapidamente foi por água abaixo, né? Você conhece as pessoas que são realmente talentosas. A gente acaba um pouco intimidado, assim, eu acho. Aconteceu comigo também, mesma coisa. Exatamente. E continua o raciocínio de como foi que eu saí da agência? O que vocês acham? Claro. Tá. Tá muito bom. E foi, então, no começo de 2017 que eu entendi que eu precisava tomar uma decisão, fazer alguma coisa para resolver todo esse conflito. Eu chegava em casa completamente sugado por esse dia a dia da agência, e eu não falo isso tentando desestimular ninguém a continuar sendo publicitário ou qualquer coisa do gênero. O que eu quero dizer é que a propaganda acabou não me alimentando da forma como eu achei que seria. Então, eu chegava em casa completamente desanimado, desestimulado, e olhava para as prateleiras de casa, para as estantes e tudo mais, e via esses objetos que eu trazia, então, nessas viagens. E foi aí que eu comecei a entender que tinha um caminho. Bom, eu gostava de dirigir. Eu já contei isso para vocês, né? Gosto de dirigir bastante. Aguento essas longas viagens pelo Brasil. Eu entendia que meus amigos tinham curiosidade para descobrir mais sobre a arte popular. Eles me perguntavam sobre os objetos, e como eu fui até esses locais, eu conseguia escutar do próprio artista todas as histórias que existiam por trás dessas criações. Então, foi como eu chamo, de uma maravilhosa noite de janeiro, que essa ideia aconteceu na minha cabeça.
eu estava num conflito tão grande, acho que a maioria das pessoas tenta isso, eu comecei a fazer academia, eu comecei a correr, eu fiz terapia, nenhuma delas, assim, resolveu 100%, mas todas colaboraram demais, assim, acho que foi a junção de tudo que me veio essa ideia na cabeça de entrar num carro e percorrer o Brasil contando sobre essas produções para quem tiver interesse de ouvir. E foi aí que surgiu Novos para Nós. Eu levantei na mesma hora, né? Eu já estava quase para dormir. Levantei, escrevi num papel todas as ideias ali relacionadas enfim, a essa ideia principal. E na mesma hora que eu lia o que eu tinha acabado de escrever, conforme eu li aquilo alto, eu pensei, putz, tem tanto problema que acarreta, porque o que eu vou fazer com esse apartamento? Que carro é esse que eu vou usar, sendo que eu não tenho carro? Como que eu vou explicar para as pessoas que agora eu não trabalho mais com a publicidade e que eu sou uma pessoa que percorre o Brasil dentro de um carro, né? Eu acho que eu tive muitos questionamentos na mesma hora, mas uma coisa eu prometi para mim, que eu iria fazer aquilo e não importasse como. E foi aos poucos que, durante as semanas seguintes, eu fui criando coragem e estruturando as coisas até que finalmente esse nome Novos para Nós aconteceu na minha cabeça também. Eu que já tinha domínio aí desses softwares de edição e de design, fiz o logo em 5 minutos, assim, era uma coisa que parecia que já estava na cabeça. Então eu sentei, fiz a identidade visual, estruturei as coisas e contei para os meus pais que então eu estaria saindo da publicidade. Vocês não imaginam a cara de decepção que surgiu no mesmo momento. E eu sei que eles não fizeram por mal, mas parece tudo muito romântico, né? Parece tudo muito simples, né? Não, eu vou sair de uma coisa, vou fazer outra e vai dar tudo certo. Eles ficaram apreensivos, é claro, de uma maneira de, pera um pouquinho, mas como é que você vai se sustentar a longo prazo? Isso vai dar certo? Enfim, eles ficaram realmente inseguros, mas no dia 11 de outubro, na noite do dia 11 de outubro de 2017, eu entrei num carro, decidi alugar um carro para fazer essa jornada pelo Brasil, juntei todas as minhas economias e rodei o primeiro quilômetro e fiz um pacto comigo mesmo, assim, eu me propus a contar a história de um artista popular por dia enquanto eu estivesse na estrada. E essa primeira temporada do Novos para Nós, ela durou quase 7 meses ali, eu vou chamar de 200 dias, tá? Cada dia dormindo num lugar diferente, percorrendo estradas brasileiras, estradas asfaltadas, duplicadas, estradas de terra, tudo que vocês puderem imaginar. Não sei dizer quantas vezes o pneu furou pelo meio do caminho, cada dia dormindo em uma pousada ou um hotel de beira de estrada, ou mesmo na casa desses artistas que são extremamente simpáticos, extremamente acolhedores. É impressionante como você bate na porta dessas pessoas e em 5 minutos eles te colocam para dentro, te servem uma refeição, mostram que tem uma caminha que dá para você dormir à noite, caso eu queira, enfim. E esse processo de encontrar essas pessoas, ele se deu muito por pesquisas prévias que eu já tinha feito com esses livros, internet, mas muito também, pessoal, acontecia em loco, né, no famoso boca a boca. Eu parava num posto de gasolina, ou então numa feira livre, num comércio de uma pracinha, e perguntava, olha, meu nome é Renan, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que trabalha, de repente, com madeira, faz algum tipo de escultura, ou pinta, borda, enfim, tem alguém aqui nessa região que faz alguma coisa? Em muitos casos, obviamente, eu escutei não, mas eu tenho uma máxima comigo que eu não desisto na primeira, então eu pelo menos perguntaria para umas 2 ou 3 pessoas da mesma região, ali da mesma cidade, até bater o martelo que seria difícil de encontrar alguém ali, e então eu passaria para a próxima cidade. Só sei que numa dessas eu visitei 18 estados, mais o Distrito Federal. Eu passei por todas as macro-regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Eu não consegui passar, infelizmente, por todos os estados. A gente está falando de um país, né, que tem uma dimensão, um território continental,
Então, isso dificulta bastante o acesso, né, principalmente a alguns estados da região norte do Brasil. Então, eu não consegui, infelizmente, passar por todos os estados dessa primeira vez, mas sempre fiquei com esse gostinho de quero mais. Eu voltei para casa depois de 200 dias e aquele pacto que eu tinha feito comigo de falar todos os dias sobre um artista diferente, eu consegui ultrapassar. Isso significa que em 200 dias de viagem eu fiz mais de 300 postagens. Isso significa que eu ultrapassei, né, esse número que eu tinha passado para mim. Não que isso, enfim, serviria como um termômetro de absolutamente nada, mas eu falo isso por ter ficado muito feliz com o que eu encontrei pela estrada. Eu não só falei sobre artistas, o que esse nome significa, mas eu falei sobre outros temas da cultura popular que me ajudariam a contextualizar essas pessoas no território brasileiro, como, por exemplo, vaqueiros, curandeiros, parteiros, benzedeiros, enfim, músicos que não necessariamente seria o meu alvo dentro da palavra artistas, né? E descobri um Brasil para mim, né, que era muito, muito cativante. E as pessoas que acompanhavam o Novos para Nós já nessa época, através das redes sociais, no Instagram, no Face, no próprio site, eles me davam a certeza de que aquilo não era só interessante para mim, mas como era muito interessante para eles, né? E foi assim que a comunidade Novos para Nós começou a crescer. Eu sempre recebi e continuo recebendo mensagens de pessoas que moram fora do Brasil, muitos brasileiros, né, sobretudo, que moram fora, mas também muitos estrangeiros que nem português falam, mas dependem ali do botãozinho de traduzir, sabe, que as redes sociais oferecem, e eles leem as coisas com muito entusiasmo, me escrevem mensagens. Eu sei que o Novos para Nós ele é acompanhado por pessoas de todos os continentes, e é um número de quilômetros, eu acho, que é muito simbólico, assim, né? Cada vez ele cresce mais. Desde que eu voltei para São Paulo, eu sempre continuo fazendo essas viagens novas para nós, dessa vez não tão extensas, assim como, por exemplo, os quase 7 meses de uma vez só na estrada, mas sempre uma vez no mês eu estou por algum canto do Brasil nessa pesquisa que é inesgotável, né? Novos artistas estão sempre brotando, aparecendo todos os dias, e eu fico feliz da vida de poder ter um desafio tão prazeroso, né, de vida, de ter encontrado alguma coisa que me satisfaça no nível que essa pesquisa faz. Eu sempre falo para as pessoas que me escrevem: poxa, Renan, eu não sei o que fazer da vida, eu não tenho ideia do que eu gosto. E eu sempre falo para elas que essa coisa que pode vir a motivar, essa coisa ela pode ser um esporte. Vocês mesmos falam muito disso por aqui, mas ela também pode ser aquele hobby que você tem de cuidar de plantas no quintal, ou é um lugar, de repente, no Brasil ou no mundo, que te faz muito, muito bem, e essa conexão que você tem que procurar. Talvez essa coisa seja um sentimento que te dá esse combustível de vida. Então, acho que tem inúmeras formas e corpos, talvez, né, para esse sentimento que é tão incrível, né, quando a gente descobre, quando a gente se encontra na vida, que acho que é uma expressão que eu acabei aprendendo também junto com salto de fé. As pessoas me falavam: poxa, você fez um salto de fé. E eu falei: eu nem sabia, né, o que poderia significar. Mas é isso, você imagina, você tem você desconfia que algo possa ser muito bom para você se identifica com essa coisa, e você acaba, sem olhar para trás, se lançando para isso. É um salto no escuro, basicamente. E foi assim que o Novos para Nós acabou acontecendo, é assim que minha trajetória, eu não acho que ela acaba se alterando drasticamente. Eu continuo usando muito da publicidade no Novos para Nós. Eu faço também curadorias,
de arte popular pelo Brasil. A gente acabou de inaugurar uma exposição em Maceió, por exemplo, de um artista que eu tive o prazer de falar, entre aspas, pela primeira vez. Ele é o seu Jasson Gonçalves. Ele é um artista do sertão de Alagoas, ali na beira do Rio São Francisco, e ele tinha uma trajetória de não muito sucesso. Ele tinha alguns compradores, mas que cada vez mais o colocavam para baixo, desestimulavam de continuar. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu fiquei absolutamente encantado e desesperado pelas obras dele. Eu achei que tudo era muito, muito incrível e pulsava Brasil. Ele cria cadeiras, tronos, algumas carrancas e alguns outros bichos do sertão, sempre com um diálogo muito forte com a região, né? Com fauna, flora, com o folclore propriamente dito ali do estado de Alagoas, e vai trazendo todos esses índices, essas representações para o trabalho que ele faz em madeira. E seu Jasson, eu falei sobre ele em 2018. Em pouco mais de um ano, eu tive a felicidade de, enfim, receber muitas e muitas mensagens de pessoas pedindo contato, de me pedir informações de como fazer para chegar até a casa dele. E 1 ano e 2 meses depois, uma cadeira dele foi para a Semana de Design de Milão. Então isso é uma conquista gigantesca e eu celebro isso com muito, muito orgulho de entender que isso só foi possível. Meu trabalho não tem nada a ver com isso, mas é literalmente por conta da força do trabalho dessas pessoas. Eu digo que o Novos para Nós ele é só uma ponte, né? Eu vou pelo Brasil, eu vou olhando para essa produção e eu conto sobre ela para quem tem interesse de ouvir. Mas é isso, assim, a força, a representação de absolutamente tudo e esse destaque, essa potência fica na mão de cada um desses artistas. E eles cumprem de uma maneira gloriosa. Sensacional, Renan. Aproveitando, eu vou fazer 2 perguntas aqui para não perder o gancho. Você falou do pneu furado no começo, né, das dificuldades que você enfrentou. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais, assim, quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou nessa nova jornada, né, além do receio ali dos pais, enfim. Conta um pouquinho como foi os perrengues que você possa ter passado aí. E quando você citou ali a busca, né, pelos artistas, quais eram os critérios que você né, o que você estava procurando? Assim, tinha um fio condutor entre as obras ou entre os artistas que você estava procurando? Bom, eu vou começar pela primeira. Os desafios que eu encontrei, e para isso eu não vou falar só do momento da estrada, mas acho que antes, né, durante a concepção do Novos para Nós, eu fui, de uma forma ou de outra, eu acho que interpretado, e eu não digo nem verbalmente, mas assim, eu percebia pelos olhares, e depois, conforme Novos para Nós, entre aspas, deu certo, né? E acho que continua dando, mas conforme as coisas foram acontecendo no projeto, eu recebi mensagens de amigos, enfim, até da minha família dizendo, olha, primeira vez quando você me contou isso, eu achei que a gente ia ter que te internar, ia ter que acontecer alguma coisa, porque você não estava falando coisa com coisa. Mas eu entendo essa dificuldade das pessoas de assimilarem. De fato, poucas pessoas, acho que literalmente pouquíssimas pessoas próximas a mim tinham um contato mais intenso com a arte popular e entenderam que dali poderia sair muita coisa, né? Muito conteúdo. Eu acho que esse processo de educação do olhar para a arte popular é um dos grandes desafios que eu tenho pelo meio do caminho, né? Já falando sobre a prática, o dia a dia. Não é fácil de fazer com que as pessoas assimilem o grande tesouro que, na verdade, a arte popular brasileira é, né? Ela tem a capacidade de unir todos nós de uma vez só, sendo um mínimo múltiplo comum de todo mundo. Eu não tenho como fazer ninguém valorizar essas produções. É uma coisa que não cabe, não está na minha mão. O que eu posso fazer, o que eu já entendi que é o meu papel, é mostrar essa produção e contar sobre elas.
sempre nos meus textos, todos os depoimentos que eu acabo escrevendo, enfim, as legendas dos posts, textos curatoriais, eu faço muita questão de colocar, de metade dele ser puramente descritivo sobre como são essas peças, o que esse determinado artista produz, as formas, as cores, o processo criativo, e a outra metade tem que falar sobre toda essa inteligência emocional que eu extraio dessas convivências, que para mim ela é tão rica quanto ela é tão rica quanto a própria produção desses artistas. O que eu quero dizer com isso? Eu posso falar sobre o cheiro do café que estava no ambiente quando eu entrei no ateliê desse artista ou artista. E também sobre alguma frase que essa pessoa possa ter falado no começo ou no final do meu encontro, mas que me deixou pensando assim durante semanas, e entender essa riqueza toda que existe. Eu já escutei de terceiros, enfim, pessoas que acompanham Novos para Nós, alguns termos que eu não acho que são apropriados. Por exemplo, coitadinhos desses artistas. Ou então, poxa vida, eles nunca frequentaram a escola e eles não têm muita inteligência. E eu acho que existe um problema muito grande em falar dessa forma sobre essas pessoas. Primeiro que eu acho que se a gente continuar com essa síndrome de coitadinho, a gente jamais vai conseguir enxergar a potência que existe por trás disso. Talvez essas pessoas não sejam consideradas por muitos fatores políticos, econômicos, sociais, e nisso eu concordo. Mas eu acredito que o que eles produzem pode, se a gente olhar e der a devida atenção a essas produções, isso pode ser completamente invertido, né? Essas pessoas têm muito a nos ensinar, elas têm muito a nos contar. Pode ser que elas não tenham tido a oportunidade de frequentar a escola, o ensino fundamental, o ensino médio, superior, mas isso não impede delas terem um conhecimento de vida, por exemplo, que é muito intenso e extenso. Eu encontrei pessoas pelo Brasil todo que, assim, eu poderia facilmente passar meses e meses, e todos os minutos, todos os segundos eu ia estar aprendendo coisas incansavelmente. Então, eu acredito que o brasileiro ele vive de uma gambiarra, né? O tempo todo. São brasileiros que insistem e persistem à margem da sociedade e estão o tempo todo me encantando com essas produções. Então, eu sinto que o meu trabalho é mostrar para as pessoas o que eles estão produzindo, e se elas, então, esses espectadores, se eles vão ou não valorizar, isso fica na mão dessas pessoas. E a segunda pergunta, você vai ter que me ajudar a lembrar. Sobre os critérios, né? Quando você estava nessa busca pelos artistas, se tinha um fio condutor, se você estava procurando algo específico, ou se você foi, né, se deixou levar ali pelo que você observava e foi mais um feeling. Como foi? E nessa busca por esses nomes da herança da cultura popular brasileira, para eu realizar essa busca, eu nunca tive um roteiro prévio. Assim, eu poderia saber de algumas cidades que as pessoas de repente me indicavam, ou que eu consegui descobrir através dessas pesquisas prévias, mas eu não tinha um roteiro pré-definido. Então eu literalmente fui percorrendo o Brasil por indicações. Foi exatamente isso. Eu tinha, claro, um critério para trazer essas pessoas. Eu primeiro tinha que entender que por trás daquele trabalho existia algo, uma marca muito autoral, um compromisso muito grande com a cultura popular brasileira, que essas pessoas, elas então fossem autodidatas, né, por definição de arte popular, mas que elas poderiam, acho que inconscientemente, e aí eu estou falando de uma experiência muito pessoal, me dar pedacinhos de um Renan que estaria talvez
espalhado por todo o Brasil, né? Espalhados por todo o Brasil. É muito curioso isso, né? Essas visitas, elas são tão poderosas e elas são tão profundas que parece que eu entro na casa de um artista para descobrir um pedacinho do Renan que está ali escondido, né? E assim eu vou me identificando com essas produções. Mas fora isso, eu também entendia que ela precisava dialogar com o que eu pude aprender através do trabalho de outros pesquisadores. Esse trabalho de se lançar pelo Brasil em busca desses nomes não é uma coisa nova. Eu não sou o primeiro que faz isso. A gente volta, né, desde a semana, por exemplo, de 22, que os modernistas começaram a olhar para essas produções populares, e depois a gente teve grandiosos nomes, como, por exemplo, Clarivaldo Prado Valadares, a própria Lina Bobardi, na década de 60, no final da década de 60, ao inaugurar o MASP, ela traz para o mesmo prédio os nomes dos que eu comentei serem consagrados, mas também ela faz a exposição à mão do povo brasileiro e traz cerca de 2.000 objetos da fatura popular e coloca todas essas peças no mesmo prédio. Ou seja, ali já é algum dos primeiros movimentos que a gente teve no Brasil que indicam que não há diferença entre arte popular e arte erudita, no sentido de importância ou de expressão, né? As duas têm potência, as duas têm um universo muito profundo de símbolos, de significados para a gente poder mergulhar. E depois dela, enfim, Lélia Coelho Frota, Emanuel Araújo, a gente teve inúmeros nomes que se dedicaram e que, infelizmente, deixaram de, na maioria deles, né, deixou de ser praticado, porque, infelizmente, faleceram. Então, existia essa lacuna de pesquisa que eu via, por exemplo, pelo feedback dos meus amigos, que não conheciam os grandes nomes da arte popular brasileira. Renan, vou copiar o André aqui e fazer duas perguntas em uma também. Talvez elas tenham conexão. Você comentou, né, nessa primeira perna, digamos assim, do projeto, que você estava mudando ali de vida praticamente, e você utilizou suas economias. Então, eu queria te perguntar hoje como o projeto é financiado, e aí eu queria emendar e perguntar, né, da loja virtual, né? Vocês têm no site a loja virtual com uma série de itens ali, e eu fiquei muito curioso em relação à logística da loja virtual, né? Se é algo que você concentra e tem um estoque, ou você consegue trabalhar remotamente com os artistas, como é que funciona isso? Conrado, a gente está entrando no 5º ano do projeto, e quando eu digo a gente, sou eu e as pessoas que acompanham, né? O Novos para Nós, literalmente, ele é feito pela minha pessoa, que entra num carro, que dirige, que procura, que entrevista, que fotografa, que escreve, que responde depois às pessoas. Então, Novos para Nós, ele é feito com a minha equipe, né? Como às vezes as pessoas brincam comigo. Tem a Paula também, que é meu braço direito. A Paula, ela fica mais responsável pela parte de RP, de relações do projeto. Então ela entra em alguns momentos específicos, mas é super uma ajuda que eu tenho. E de uma forma geral, eu sigo ainda fazendo economias e alguns até trabalhos para publicidade, alguns trabalhos como freelancer, de identidade visual, de design, que é uma coisa que eu tenho, né, intimidade para fazer e fiz, né, por bastante tempo. Então, o Novos para Nós, ele muito desse financiamento justamente vem através dessas economias que eu vou fazendo. Eu faço muitas palestras pelo Brasil, o que também me ajuda a garantir o dinheiro para o aluguel do carro, para a gasolina e para essas pousadas, alimentação, quando eu estou na estrada. O Novos para Nós ganhou a loja virtual, ela acabou acontecendo, na verdade, ela não estava prevista, não era uma coisa que eu tinha em mente de fazer, mas no começo da pandemia,
eu comecei a receber uma série de mensagens vinda desses artistas populares que diziam: poxa, Renan, a gente de uma hora para outra perdeu, como eles diziam, né, perdeu o movimento. Os turistas pararam de passar, os lojistas não estão comprando, a gente já não sabe. Eram mensagens assim, aflitas, de socorro. Eu falei, bom, fiquei pensando o que eu poderia fazer, como eu poderia colaborar com essa situação, e eu já tinha uma base de seguidores considerável, né? Quando o assunto é arte popular, né? Eu entendo que não é todo mundo que se interessa, mas o número já era bem expressivo. Então eu pensei que de uma forma ou de outra eu poderia construir uma vitrine desses trabalhos. Então, logo no começo da pandemia, acho que mais ou menos uns 2 meses depois que a pandemia começou, eu criei a loja virtual com a ajuda de amigos, né, para deixar tudo estruturadinho. Mas como ela funcionou assim e continua funcionando? Eu peço para esses artistas fotografarem essas peças. Eu vou cadastrando elas no site com tamanho, medida e etc. Os artistas me passam o preço por essas obras, por quanto eles querem anunciar, e essas peças são anunciadas com 100% do valor sendo depositado diretamente para esse artista. E a peça, então, é despachada diretamente da casa do artista para a casa do comprador. Então, por muitas como semanas... se fosse um hub mesmo, então, né? Exatamente. Por muitas semanas e muitos meses foi assim que funcionou. Eu também comecei a receber mensagens de lojistas me pedindo um auxílio para conectar na loja. E por ter uma profunda admiração por muitos deles que nos ajudaram a conhecer esses nomes que hoje a gente celebra da cultura popular, eu também coloquei essas peças na loja do Novos para Nós. Então, hoje em dia, quando o comprador entra na loja, ele nunca sabe de onde exatamente essa peça vem. Mas a gente tem um cuidado muito grande na seleção. E uma coisa que eu acho muito bonita é que muitos artistas me escreveram logo depois das primeiras semanas, agradecendo por ter conseguido sair um pouco daquela lama inicial da pandemia, e muitos me disseram: Renan, eu já me sinto muito melhor agora, financeiramente falando, já estou conseguindo voltar às vendas. Se você quiser dar espaço para outros artistas, pode tirar as minhas peças, não tem problema. Então, assim, existe uma generosidade muito grande por parte deles, e eu fico, obviamente, muito feliz, né, de poder fazer parte disso. A loja, ela está indo, acho que, para o 2º ano agora, né, já que está junto com a pandemia, então 2º ano, e a gente sempre tenta trazer nomes que podem ser já nomes consagrados dentro do mundo da arte popular brasileira, mas também eu faço muita questão de escolher nomes que ainda figuram como possíveis desconhecidos. Então, a cada viagem que eu faço pelo Brasil, eu fico com o olho muito voltado para isso e tento trazê-los para a loja como uma forma de incentivo, né? A gente sabe, olhando para muitas das biografias dos grandes nomes da arte popular, que muitos precisaram de uma espécie de empurrão. Eu poderia, por exemplo, citar o caso da Dona Isabel, que foi celebrada como a principal bonequeira do Vale do Jequitinhonha. A Dona Isabel nasceu em 1924 e faleceu em 2014. Na década de 60, ela era recém-viúva e com 4 filhos para criar, e eles tinham dentro de casa uma outra coisa também chamada fome. E a Dona Isabel, ela fazia utilitários em barro, né, utilizando o barro, como, por exemplo, moringa, botija, prato, travessa. E nessa época, os produtos feitos em alumínio também estavam começando a ganhar espaço nos mercadinhos, entre as domésticas de todo o Brasil. Então, a Dona Isabel se viu ali num momento muito decisivo da vida dela. Ela comercializava essas peças aos sábados
quando ela acordava de madrugada com os 4 filhos, ela não tinha com quem deixar esses filhos. Então ela caminhava 11 quilômetros com esses filhos, 2 deles que já sabiam andar iam no chão, os outros 2 ela carregava no colo e amarrava as peças em torno do corpo utilizando pedaços de pano, lençol, tecido. E ela andava 11 quilômetros até a beira da estrada, onde passava uma condução e dava uma carona até que ela conseguia chegar em uma outra cidade onde existia uma feira livre. E foi num desses momentos que passou uma pessoa da região, olhou para uma peça da Dona Isabel, que ela resolveu inovar. Imaginem uma moringa e, ao invés de uma tampa tradicional para moringa, ela criou o que poderia ser considerado uma cabeça de mulher. E essa cabeça, claro, estava de uma maneira, como depois ela comenta, ser muito precária, mas esse sujeito falou: Dona Isabel, eu gostei mais dessa peça, eu acho que essa peça é diferente de todas as outras que o pessoal está vendendo aqui na região, então eu quero pagar um pouco a mais por ela. É justamente esse incentivo que traz a certeza para a Dona Isabel de que ela tem que voltar para casa e continuar criando coisas mais ou menos nessa linha. A Dona Isabel até comenta que ela se lembrava das bonecas feitas com sabugo de milho, na época que ela era criança, e ela utilizou essas bonecas como inspiração, né, para construir essas mulheres que, nas décadas seguintes, continuavam sendo moringas, mas cada vez mais de uma maneira aperfeiçoada e de uma maneira tão encantadora que atraiu visitantes e pessoas interessadas literalmente do mundo inteiro. Tem várias entrevistas onde ela comenta sobre holandeses e franceses que iam até a casa dela, lá no Vale do Jequitinhonha, para ouvirem um pouco mais sobre o processo criativo dela, para ver as peças. E na década, no começo dos anos 2000, a Dona Isabel ganha o primeiro lugar de um prêmio da Unesco, que considerava toda a América Latina e Caribe, e ela ganha o primeiro prêmio, o primeiro lugar desse prêmio voltado para o artesanato. Isso a coroa como um dos principais nomes que a gente teve, né, pelo Brasil, e as bonecas dela se tornam assim objeto de procura, de extrema procura de museus, de galerias, de colecionadores particulares. E a Dona Isabel, antes de falecer, sabendo ali que não era para sempre, ela sempre comentou isso, ela ensinou não só a família dela a produzir essas bonecas, mas também ela ensinou todo mundo de Santana do Araçuaí, que era a cidade onde ela morava, que tivesse interesse em aprender. Hoje em dia, quando a gente visita Santana do Araçuaí, as bonequeiras comentam muito: poxa, eu fui criada pela Dona Isabel, pelas mãos da Dona Isabel, ela que me ensinou como fazia para modelar o barro, para preparar o barro, para fazer subir a boneca, né? Porque elas começam de baixo para cima, e ela sempre dava detalhes, dicas de como a gente deveria fazer, como que fazia, né, para modelar o olho, então o cabelo, a postura da própria boneca. E isso fez com que esse conhecimento da Dona Isabel, quando multiplicado, nunca esgotado, né? Quer dizer, quando dividido, nunca esgotado, mas sempre multiplicado. E acho que é muito bonito de ver isso, essa generosidade, esse cuidado que esses artistas têm em passar adiante todo esse conhecimento que eles desenvolveram, que eles foram aprendendo com a vida. E é muito, muito bonito de ver isso. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem peças da filha da Isabel, que é a Glória, e peças da Andréia, que é a neta da Dona Isabel, também cadastradas na loja virtual, para quem quiser ver mais detalhes sobre essa produção. E também dá para fuçar todas as postagens do Novos para Nós, seja no Instagram, no Facebook, e conhecer ainda mais sobre esses processos. Muito legal. Renan, uma curiosidade pessoal aqui. A minha esposa é bióloga e ela trabalha num projeto de preservação
da Arara Azul de Lear, do norte da Bahia, lá no sertão, perto de Canudos ali. Não sei se você foi nessa região, se você chegou a pesquisar lá, tem alguma coisa que você encontrou naquela região? Achei que você ia dar uma dica já, Conrado. Não, exatamente, porque se ele não tiver ido lá, acho difícil, mas... Eu adoraria dicas. Dicas são sempre muito bem-vindas. Eu sempre falo que não só dicas de artistas populares, mas todo esse contexto popular e também lugares, literalmente lugares, pontos de visitação do Brasil. Eu adoro também dicas de, naquele lugar tem uma cachoeira muito incrível, ou então tem uma pedra que tem um formato curioso. Eu acabo visitando, eu dou sempre preferência a coisas que o Google não tem muitas informações. Então é para lá que eu quero ir, assim, eu quero ir para onde a gente não tem muito conhecimento sobre. Mas respondendo a sua pergunta, Canudos fica literalmente já quase ali na divisa com Sergipe, com Pernambuco, quase próximo ali do Rio São Francisco, na região de Paulo Afonso. Eu fui até Jeremoabo, que eu não sei te dizer a distância exata, mas eu imagino que não é muito distante de Canudos. Eu vou chutar mais ou menos uma hora e meia assim, de Canudos. Eu não conheço Canudos, a cidade de Canudos, mas assim, já tive ali nos arredores, e tem muita coisa boa, né? Se a gente pensar o Rio São Francisco, desde meu Deus, como chama? Onde o Rio... desculpa, eu vou voltar um pouquinho, tá? Já lembrei o nome que eu queria. Se a gente pensar o Rio São Francisco, desde a nascente dele, que fica na Serra da Canastra, até a foz dele, que divide os estados ali do Sergipe com Alagoas, a gente só vai encontrar uma produção que é absolutamente incrível. O Rio São Francisco, durante décadas, foi navegado por barcos que tinham figuras de proa, que a gente tradicionalmente chamou de carranca, né? Que são esses seres, essas madeiras esculpidas, e que lembram seres que ora podem ser com traços humanos, ora traços de animais. Então, figuras, na maioria das vezes, antropozoomórficas. E essa tradição, ela dizia proteger esses navegantes dessas viagens no Rio São Francisco. Existiam as lendas, né, de figuras fantásticas que moravam no rio. Então, se você carregasse essas carrancas na frente, elas serviriam como uma proteção, como uma segurança para uma viagem. Então, existe essa produção de carrancas, por exemplo, até hoje, que já é mais voltada para um circuito comercial, e ela traz trocentas outras reverberações, como, por exemplo, o seu jasson, que eu contei anteriormente, que faz as poltronas do sertão de Alagoas. Ele também traz a figura da carranca, só que para as cadeiras, né? Esses elementos, eles acabam aparecendo, elementos que são do imaginário popular, que dialogam com essas pessoas constantemente, né? Parte desse dia a dia. Muito legal. Renan, a gente está chegando aqui num momento especial aqui do nosso papo, que é uma brincadeira que a gente chama de icebreaker. A gente sorteia aqui uma carta, né? A gente tem um deck de cartas aleatórias e a gente sorteia uma para o nosso convidado. Vamos lá. Vamos lá? Vou sortear uma aqui. Seu carro tem um nome? Se ainda não tem, qual nome você daria? Ótima pergunta. Bom, primeiro, eu não tenho um carro. Mas assim, a gente pode adaptar essa pergunta. Eu brinco que eu tenho vários carros, né? Porque cada hora que eu chego num lugar diferente do Brasil, eu acabo tendo um carro para aquele momento. E todos são sempre muito especiais para mim. Eu trato eles como melhores amigos. Tem momentos que eu saio de São Paulo, pego um avião até um determinado momento,
aí desço no aeroporto, dali eu alugo um carro, então eu pego uma moto, pego carona, um barco, enfim. Meios de transporte é o que não faltam quando o assunto é percorrer o Brasil. Bom, que nome eu daria para esse carro? Eu acho que, na maioria das vezes, eu penso que existe uma carranca na frente, assim como o navio que eu contei para vocês, que sobe e desce o Rio São Francisco, para garantir ali uma boa viagem. Eu não vou ser nem um pouco contra essa fé do brasileiro de uma proteção para uma boa viagem, mas um nome que eu daria para ele, eu acho que talvez fosse, pensando no nome do Novos para Nós, Novo para mim, porque cada vez ele literalmente troca, né? Excelente. Eu trato todos ali com muito carinho, mas vamos chamar então de Novo para mim. Muito bom, muito bom. E Renan, a gente está chegando na parte final aqui do nosso papo, infelizmente, tá uma delícia, mas nessa parte final, como você já escutou alguns, você sabe que a gente pede uma recomendação aí de filme e de livro. Bom, de livro, eu teria vários, assim, eu vou tentar trazer para um contexto mais da arte popular brasileira. Eu vou recomendar o Pequeno Dicionário da Arte Popular, escrito pela Lélia Coelho Frota. Se alguém que está ouvindo a gente, de repente, tiver interesse em conhecer mais sobre o mundo da arte popular brasileira, eu acho que é um bom lugar para começar. É um livro que ele é às vezes difícil de encontrar, às vezes ele dá como esgotado. O nome dele é Pequeno Dicionário da Arte do Povo Brasileiro, escrito pela Lélia Coelho Frota, que foi uma grande pesquisadora da nossa cultura popular, mas eu acho que é um bom lugar para começar. Existem poucas publicações, se a gente for pensar sobre esse tema no Brasil, mas esse acho que certamente já traça um panorama muito, muito interessante. Eu queria também falar, por exemplo, do Torto Arado, que é um livro que nos últimos anos, né, ganhou muito destaque, mas eu acho também que ele fala muito de um contexto popular, e ele é muito interessante, né, para a gente entender vários lados. Foi escrito pelo Itamar Vieira Júnior e acho que ele é um bom lugar. Aqui em São Paulo agora também está tendo uma exposição sobre a Carolina Maria de Jesus, que, enfim, foi uma super escritora brasileira, escreveu poesia, escreveu peça de teatro, escreveu livro, tudo e mais um pouco. E o clássico dela, que é o Quarto de Despejo, eu acho que é absolutamente fantástico também e traz uma raiz popular que é indispensável para todo e qualquer brasileiro. Excelente. Bom. Então, E filme? ao invés de um, né, eu indiquei 3. Eu Não, tá passei ao ótimo. limite sem perguntar, mas ficam essas 3 dicas. E filme? E filme, eu vou indicar um documentário chamado Do Pó da Terra, que fala sobre a arte do Vale do Jequitinhonha. Acho que é muito importante para a gente conhecer um pouco mais sobre esse lugarzinho do Brasil que é absolutamente incrível. E gosto muito do filme Paris, Texas, feito pelo Wim Wenders. Acho que é um filme maço, assim. Ele tem cenas, talvez julgadas pela maioria como cenas paradas, cenas muito lentas, mas eu acho que ele cria uma atmosfera que é absolutamente sensacional. Eu adoro esse filme, não sei se dá para dizer que é meu preferido, acho que eu não tenho preferidos, ou um preferido, mas é um que me veio à cabeça agora e acho ele sensacional. Muito legal, Renan. A gente queria que você deixasse aqui suas considerações finais, pudesse falar de projetos novos, futuros que você tem pela frente, deixar seu site, o site da loja, fica à vontade. Ótimo, maravilha. Bom, o Novos para Nós é esse projeto, como eu contei para vocês, que espero eu que nunca tenha fim, e tá todo mundo super convidado a conhecer mais sobre os artistas populares brasileiros. Fussem, acho que no dia a dia, né? É interessante a gente treinar o olhar para as coisas que existem ao nosso redor, sobre como a gente
interage com o que a gente encontra, de repente, sendo vendido, comercializado numa feira de praia, até o que está dentro do museu. Eu acho que existe essa separação, né, geográfica, mas conceitual talvez seja muito, muito pequena, se houver. Então, acho que é muito bacana a gente treinar o olhar. O Novos para Nós conta com centenas de publicações sobre esse tema, então eu convido todos vocês também a conhecerem. Se de repente você é mais do Instagram, siga Instagram/Novos para Nós. Se de repente for do Facebook, pode olhar no Facebook, também Novos para Nós, ou então novosparanós.com.br, que é o site, e a loja é no loja.novosparanós.com.br. A gente continua tendo peças de todos os cantinhos do Brasil, como eu contei para vocês, vindas diretamente dos ateliês, ou então através dos nossos queridos colaboradores pelo Brasil todo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Fico muito feliz de me juntar a alguns nomes muito especiais que vocês já trouxeram aqui no Polaris, e fico muito, muito honrado com o convite. Gente, muito, muito obrigado. A gente que agradece, Renan, parabéns pelo projeto. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. O papo foi muito gostoso mesmo, passou voando. E a gente com certeza vai ter mais assunto para uma próxima aí. Com certeza, gente. Esse assunto é um assunto que nunca acaba, né? Tem sempre história, tem muito papo pela frente. Muito, muito obrigado, gente. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Renan. Abração, boa noite. Prazer Um abraço. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.